Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham através da página Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. Ou você que trouxe o seu celular, acessar lá em Isaías capítulo 9, e peço aos amados que encontrarem, se coloque de pé para estar lendo juntos. Isaías capítulo 9. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exulta quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros e o cedro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por ter vindo ao nosso passado, nos garantindo um futuro de paz. Obrigado, Senhor, porque foi através de um menino que nasceu, viveu como homem e morreu numa cruz para nos garantir um futuro de paz, para nos garantir a eternidade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos chamada sua igreja, pelo seu sangue que foi derramado naquela cruz. Obrigado, Senhor, por essa data onde se comemora o Natal, onde muitas pessoas têm esquecido o verdadeiro significado, Pai. Mas nós, como a tua igreja, nós entendemos o significado do Natal. E por isso nós estamos aqui, Senhor, para desde este momento começar a celebrar o nascimento, que o Senhor possa continuar nascendo em nossos corações, que o Senhor Jesus continua se manifestando sobre a tua igreja, se manifestando sobre cada pessoa que estará assistindo essa live, porque nós cremos na sua palavra, nós cremos no Senhor, Pai, e pedimos que desde já, Pai, o Senhor fale à tua igreja nesta noite, fale aos corações sedentos, ó Pai, que nós possamos deixar os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, Pai. Manifesta do teu poder, da tua graça sobre as nossas vidas, pois nós precisamos e necessitamos de ti, Pai. E nós queremos nessa noite exaltar o seu santo nome e render graças e louvores somente a ti, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, seja dada somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Que diminua cada um de nós aqui nessa noite, para que o Senhor cresça mais e mais em nossas vidas. Aleluia. Vamos adorar o Senhor
e render louvores ao Rei dos Reis, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Receba o nosso louvor, Senhor. Aleluia. Nada é impossível.
Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A palavra do Senhor nos diz que a bondade e a misericórdia do Senhor correrão atrás de nós todos os dias de nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque aquilo que muitas das vezes nós achamos que procede de nós, a bondade que nós fazemos ao próximo, isso não procede de nós, Pai. Nós sabemos que procede do Senhor, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia que não desiste de nós. Ela corre atrás de nós todos os dias, e a sua palavra nos diz que ela se renova a cada manhã, nos dando sempre uma nova oportunidade de recomeçar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É o que nós vamos declarar nessa noite, a bondade de Deus, o quanto nós amamos esse Deus tão bondoso, tão amoroso. A sua misericórdia não tem fim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia.
Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. E és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Glórias ao Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Continue manifestando do Teu amor sobre a Tua igreja. Vamos continuar declarando da grandeza nesse nosso Deus, desse menino que um dia nasceu. Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus. E você tem a oportunidade durante esse louvor de estar trazendo até o gasofilácio do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Adore o Senhor com aquilo que Ele tem te dado, com aquilo que Ele tem confiado em suas mãos. E tenha neste momento um coração generoso, um coração agradecido pelo cuidado que o Senhor tem tido com a sua vida, com a sua família, com as suas finanças, com o seu emprego. Faça deste momento um momento de adoração, de oração ao Senhor. Aleluia. Menino nascer como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu. Um menino nasceu como um
buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Os amados podem tomar o seu assento. Boa noite para os irmãos, amém? Graça e paz. Eu amo as coisas como o Espírito Santo faz, né? Se a gente tivesse combinado cantar essa música, não ia estar tão certo com aquilo que vai ser falado essa noite. Eu não sei se vocês gostam de prestar atenção no que nós cantamos, mas nós cantamos sobre o Natal. Isaías 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre o ombro dele. Esse foi o começo, uma das primeiras profecias a respeito de Cristo. E no final da música fala assim, que um dia nós estaremos entrando com Ele na eternidade, a noiva de mão dadas, né? Então nós cantamos do nascimento e a glorificação. O Neto abriu aqui lendo Isaías, que fala, né, do reino que há de vir, o reino de justiça e paz, a verdadeira justiça e paz. Nós clamamos por justiça e paz nessa terra, mas nós sabemos que não haverá isso aqui na terra como a gente espera. A paz que o mundo oferece é a paz armada, baseada em exército, em força bélica, né? Em tratados políticos, em respeito àquilo que foi convencionado no mundo sobre a paz. Mas um dia tudo isso vai acabar. E nós estaremos esperando novos céus e nova terra, onde nós vamos entrar. Meu amado, eu não sei se vocês acompanham a página da igreja, eu espero que acompanhem, né? Pelo menos os membros, né? Eu espero que acompanhem. Nós começamos hoje, meu amado, não sei se você viu lá, uma série de mensagens que vai terminar no domingo que vem. Essa semana é uma semana muito importante para a igreja. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que nós vamos falar, para você entender do que nós estamos falando essa semana. Daqui 7 dias, precisamente 7 dias, nós estaremos comemorando o Natal. Embora as pessoas façam a ceia no dia 24, que é véspera, o Natal é dia 25. Foi convencionado assim, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Meu amado, antes de começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as coisas que às vezes a gente aprende e é errado. Há um tempo atrás, num tempo, não sei quanto tempo você tem de igreja, né, e quanto tempo você tem de vida, eu já sou um pouquinho mais velho. Há um tempo atrás, houve uma onda aqui no Brasil falando assim que crente não devia comemorar o Natal. Não sei se vocês lembram disso, não precisa levantar a mão não. E às vezes a gente vai nesse embalo. A gente escuta, por não entender e não conhecer a Bíblia, a gente acaba acreditando em qualquer tipo de coisa que se fala. Eu gostaria que você prestasse atenção no que nós vamos falar, para você comemorar o Natal, meu amado, com a sua família, da maneira mais correta possível. Amém? Eu vou falar o porquê que você deve comemorar o Natal, e de preferência em família, aqueles que puderem. Mateus, capítulo de número 1, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 18.
Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te damos graça pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, celebrando o teu nome, Pai, numa semana que se inicia com uma data tão especial, que é o Natal. Nessa noite nós queremos ouvir, Senhor, da tua palavra, o porquê, o motivo de termos que comemorar o Natal, termos motivos para comemorar o Natal. Eu te peço que o teu Espírito Santo venha ministrar sobre a tua igreja, Pai, não eu, que o Senhor venha falar de acordo, Senhor, com as nossas necessidades, para quebrar, Senhor, as barreiras, Senhor, os calabouços mentais da mentira, do sofisma, e uma vez libertos, possamos seguir cativos, Pai, a Cristo Jesus com alegria no coração. Que o teu Espírito Santo encontre aqui, Senhor, mentes e corações abertos, Senhor, preparados para receber uma boa semente, e uma vez, Senhor, ministrado, ela frutifique para a glória do teu nome. Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, Pai, a falar à tua igreja, aqueles que estão ouvindo, Senhor, essa pregação pela internet, e não a nós, Pai, mas ao teu nome da glória. Fala, Senhor, aos teus filhos nessa noite, e nos encha, Senhor, com a verdade que liberta, em o nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar. Meu amado, eu não quero fazer aqui um relato histórico. Embora a Bíblia ela seja cheia de fatos históricos e que é comprovada através da história do dia a dia aí que você pode estudar, a Bíblia não tem uma preocupação em ensinar história. Ela cita muitas coisas que aconteceu no mundo, você pode comprovar isso nos livros de história, em museus, e tudo aquilo que está relacionado com a história, com as relíquias do passado, as coisas do passado, para poder você entender que muita coisa que está aqui na Bíblia é verdadeiro. Se você quiser entender a história do Natal, meu amado, você precisa ler o capítulo 1 de Mateus, o capítulo 2 de Mateus, o capítulo 1 de Lucas e o capítulo 2 de Lucas. É nesses capítulos que você vai encontrar a história do verdadeiro Natal. Você vai encontrar tudo aquilo que fala da origem sobrenatural. Se você leu aí comigo, você viu que um anjo, algo que não é nem um pouquinho normal, aparece para José e fala para ele assim: olha, José, a tua noiva, na realidade fala esposa, mas era um noivado, e o noivado naquela época é bem diferente do noivado de hoje, não vou entrar muito não, mas só para você entender, noivado era um compromisso de casamento. Uma vez que a pessoa ficava noivo, só podia ser desfeito o noivado, não estou falando nem a consumação do casamento, através do divórcio. E acontece que Maria apareceu ali, fala para José que está grávida, e José, não querendo infamá-la, eu acho esse texto bonito pela maneira como que José quis tratar Maria. Ele não quis infamá-la, ele tinha o direito de levá-la a um tribunal, ela poderia acabar sendo apedrejada,
Essa é a história da Bíblia, é a cultura da Bíblia, mas ele diz a Bíblia aqui, Mateus falando assim, que ele não quis infamá-lo, ele quis assumir as consequências sozinho, ele ia fugir, porque eles iam falar assim, ele engravidou ela e picou a mula, os irmãos entenderam? Aí ele assumiria o risco e a culpa daquilo, mas, meu amado, Deus tinha um plano, e como está escrito aqui em Mateus, um anjo aparece, quando ele estava ponderando, né, pensando, você imagina aquele homem, né, querendo casar com aquela virgem, e de repente ela fala assim, olha, eu estou grávida e o pai da minha criança é Deus, segundo o que o anjo me anunciou. Ele só tinha, meu amado, a palavra dela. Até aquele momento ele só tinha o que ela falou. Por isso o mesmo anjo, né, segundo a tradição que a gente tem, o mesmo anjo aparece para José em sonho, né? Lá no livro de Lucas você vai ver que o anjo chamava Gabriel. Aqui não cito o nome, mas tudo indica que é o mesmo anjo. Aparece para ele e fala assim, olha, José, não tema receber Maria. É o que ele disse, apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tema receber, não fique com vergonha de receber, não fique preocupado, porque o que foi gerado nela não foi por vontade humana. E ele diz aqui, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Em Mateus e Lucas, meu amado, você tem a origem natural e sobrenatural de Jesus, porque fala que ele estava sendo gerado por uma mulher, mas que ele havia sido ali gerado pelo poder do Espírito Santo. E lá em João, muita gente não sabe, mas no capítulo 1 de João fala da origem divina de Cristo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Enquanto Mateus e Lucas se preocupou em falar da origem humana, é interessante que você precisa entender que tanto Maria quanto José eram descendentes de Davi. Nós cantamos a música aqui, Isaías 9, e quando você lê Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9, e outros profetas, né, do Antigo Testamento, você vai ver que a promessa era que era um descendente de Davi, que vai fazer com que o reino de Deus fosse eterno aqui na terra. Então, quando o anjo fala para ele assim, olha, que era para ele não temer, mas receber, e é interessante que o anjo pega e fala assim, versículo, é o anjo que fala para ele, meu amado, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não percebe. No versículo 21, o anjo fala assim, ela dará à luz um filho, primeiro vai ser um menino, e depois ele fala assim, e você, José, vai pôr o nome dele de Jesus. O anjo primeiro fala que seria um menino e que ele tinha que pôr o nome de Jesus. Aí ele fala o porquê disso. Ele fala assim, no finalzinho do versículo 21, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E o anjo ainda fala assim, olha, tudo isso, José, aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O anjo falou para ele, o que está cumprindo Maria é uma promessa de 700 anos atrás, José. Sabe quando você leu lá em Isaías, que a virgem daria à luz, Isaías capítulo 7, versículo 14, quando você leu lá, naquela época não tinha versículo, né? Mas quando você leu lá, lá em Isaías que a virgem daria à luz, e lá estava falando de salvação, 700 anos antes, meu amado, o anjo fala para ele, é para cumprir aquilo lá, José, é para cumprir aquilo lá. A promessa que Deus falou de salvação é Maria que vai dar a luz ao mundo. Por isso, José, você vai pôr o nome dele de Jesus. O nome Jesus, meu amado, é um nome em grego de Josué. Jesus em hebraico, não existe Jesus no hebraico. Não existe o nome Jesus em hebraico. O nome de Jesus em hebraico é Josué, ou, como o pessoal gosta de falar, né, Yoshua, que significa Deus é salvação. Não é a salvação. Deus é a salvação. Por isso que o anjo é enfático, meu amado. Não é que ele fala assim, um filho lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Ele não estava fazendo uma promessa política, meu amado. Você precisa entender que quando isso aqui aconteceu, o Império Romano já reinava 3 séculos. Viu, meu amado? Já era mais ou menos 3 séculos que o Império Romano já estava dominando ali a Europa, o norte da África, uma parte da Ásia. E ele não estava aqui fazendo uma promessa política, porque o que os judeus esperavam era um salvador da pátria.
era o Messias, aquele que ia instalar o reino que nós cantamos aqui, no capítulo que fala de Isaías capítulo 9, que o Neto leu aqui no começo da Bíblia, de Isaías, e o anjo fala assim, olha, e você vai colocar o nome de Jesus, porque Ele é a salvação que vocês esperam, põe o nome dEle. É interessante, meu amado, que José, tão logo, meu amado, acordou, ele fez o quê? Foi fazer o que o anjo mandou. Ele não duvidou, meu amado. Ele poderia ter falado assim, foi só um sonho. Não poderia? Mas ele entendeu que o que estava acontecendo ali era o cumprimento da palavra de Deus. 700 anos, meu amado, separa Isaías de Jesus, 700 anos, e naquela noite, daqui a pouco eu vou falar sobre a data, naquela noite, né, em que Jesus nasceu, a salvação veio ao mundo, como nós cantamos. E é interessante que o anjo manda José pôr o nome de Jesus, é uma coisa que a gente não repara, por quê? Quem escolhia o nome para os filhos era o pai. E geralmente o pai fazia o quê? Quando você vai ler na Bíblia, ele escolhia alguém da família do passado. Então, se você ler aí a genealogia de José, que está em Mateus antes, ele poderia ter colocado um punhado de nome. Em nenhum deles aparece Josué do Antigo Testamento. Aí o anjo falou assim, olha, você vai pôr o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo, o povo judeu. Jesus veio para os judeus, viu, meu amado? E posteriormente para o mundo, mas primeiro ele veio para os judeus, então assim, vai salvar o povo dele dos pecados. E o anjo fez com que José cumprisse o papel de pai. O anjo, ao falar para José que aquilo, que Maria estava grávida pelo poder do Espírito Santo, que foi gerado nela, foi pelo Espírito Santo, que aquele menino tinha que chamar Jesus, ele estava dando para José o papel de pai. Os irmãos entenderam? Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Já tinha mãe, Maria, mas ele estava dando para José o direito de ser pai de Jesus. Por isso foi assim, você vai colocar o nome, é você, José. É interessante que para Maria o anjo não fala que ele ia chamar Jesus, é para José, porque era o pai que tinha que pôr um nome. Meu amado, quando você lê o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, Mateus não tem uma preocupação em fazer uma análise cronológica de fato. Então, algumas coisas assim, quando você vai ler Mateus, é um pouquinho fora da cronologia dos fatos, como é que aconteceu. Por quê? Porque Mateus, ele escreveu o Evangelho para o povo judeu. Vocês estão entendendo? Primeiro, ele aparece para José e fala assim, olha, o que foi gerado nela é do Espírito Santo, para se cumprir o que o profeta tinha falado lá no passado, 700 anos antes. Você vai assumir o papel de pai, José, você vai ser o pai das crianças, dando ela o nome e assumindo a responsabilidade. E Mateus faz questão de fazer isso, meu amado, porque ele estava escrevendo para os judeus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, foi escrito para os judeus. E por isso, muitas vezes, você vai encontrar na Bíblia, né, o Mateus, Jesus, né, Mateus transcrevendo o que Jesus falava, Jesus se autodenominando como Filho de Deus. Você encontra isso, meu amado, 29 vezes no Evangelho de Mateus. Jesus se autodenominando Filho de Deus. E também o Filho do Homem. Quando você encontra na Bíblia, eu estou explicando, meu amado, para você entender o que nós vamos falar um pouquinho daqui para frente. Quando você vê no Evangelho de Mateus Jesus falando assim que ele era o Filho do Homem, Jesus está fazendo uma referência de Daniel. O que foi prometido por Daniel, logo depois de Isaías, né? Ou seja, Isaías falou que a criança ia nascer, amém? E Daniel faz a profecia de que esse Filho do Homem seria o rei que os judeus esperavam. Então, quando Mateus faz questão de escrever várias vezes que Jesus se intitulando Filho de Deus,
né? Ou se intitulando o Filho do Homem, primeiro o Filho do Homem fazendo uma referência do que Daniel havia prometido, e Filho de Deus para falar da origem sobrenatural, divina dele. Os irmãos estão entendendo? E por que Mateus teve essa preocupação? Porque o judaísmo inteirinho, meu amado, no Antigo Testamento, preste muita atenção nisso, esperava o Messias. Esperava o Messias. Por isso que a gente vê as pessoas ficando chocadas com Jesus quando ele fala assim, vocês vão ver o Filho do Homem vindo em glória. Quando o Filho do Homem for levantado da terra, na cruz, né? Está no capítulo 12. Quando o Filho do Homem, Jesus está falando assim, eu sou aqueles que vocês estão esperando. Sabe aquele que Daniel falou, que viu um como Filho do Homem, que descia do céu, e seu cabelo era branco, seu olho... Jesus estava falando assim, o Filho do Homem, estava falando assim, esse sou eu. Só que aí você olha para ele, era um homem. Era um homem. E Jesus também falava assim, eu sou o Filho de Deus. O Filho de Deus, porque ele reivindicava a origem divina dele. Você já parou para pensar, meu amado, o que isso provocou naquele povo, no meio daquele povo? Outra coisa que Mateus usa muito, meu amado, que você vai encontrar, especialmente no Evangelho de Mateus, é a frase, para que se cumprisse o que estava escrito, o que o profeta falou, o que estava escrito no Antigo Testamento. Lembre-se disso, Mateus escreveu para os judeus, ele estava falando assim, olha, vocês estão esperando o Messias? Lembra que o profeta escreveu isso? Está se cumprindo nele. Então, quando Mateus escreve assim, que o Filho do Homem está subindo para Jerusalém, e lá ele vai ser morto, aí ele fala assim, para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas. Ele estava falando para os judeus, vocês estavam esperando. Preste muita atenção no que eu estou falando, meu irmão. Os judeus estavam esperando. E como a gente vê no Evangelho de João, quando ele veio, eles não o receberam. Eles não o receberam. Quando o anjo fala para ele assim, que ele deveria chamar Jesus, que significa o Senhor é a salvação, o anjo estava sendo bem específico, meu amado. Isso é importante você saber. É porque está escrito em português, mas no contexto do original, o anjo estava falando assim, olha, só ele. Era como se o anjo estivesse falando assim, só ele, esse menino que Maria está esperando, pode salvar os homens do pecado. Os irmãos entenderam? O anjo estava falando assim, olha, não vai ter outro José. Por isso que José entendeu, é porque o contexto, às vezes a gente passa por cima e não sabe como que foi escrito, por que foi escrito. Então, ele estava falando para José, José, sabe tudo aquilo que os profetas falaram do Messias? José, sabe tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, nos Salmos, em Provérbios, apontando para o Salvador? É o seu filho, José. Esse que você vai pôr o nome de Jesus, ele é a salvação. Era o que vocês estão esperando, o que o povo estava esperando. Ele é. Por isso o nome Jesus, Josué. Deus é salvação. Não é a salvação, ou seja, ele é o único José. Não vai ter outro José. Você já parou para pensar o que José sentiu naquela noite, na hora que ele acordou, meu amado? O privilégio de a esposa dele ter sido escolhida para trazer ao mundo o Salvador. O Salvador. Aí a Bíblia fala assim que José, despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo. José entendeu a mensagem, meu amado. Porque um anjo apareceu para ele. E olha, eu vou lá para você, que nós temos um privilégio muito maior do que José. Você fala assim, que é isso, irmão? Você está brincando, né? O camarada casado, a mulher gerou o Salvador. Mas ele acreditou, meu amado, naquilo que o anjo falou para ele e nas coisas que estavam escritas no Antigo Testamento. Nós, a igreja de hoje, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, foi para o céu e nós temos o Espírito Santo habitando em nós, coisa que José não teve. Nós vemos muito mais promessas se cumprindo do que José viu, meu amado. Segundo os estudiosos, quando Jesus morreu, Maria era viúva já. Por isso que lá no pé da cruz, ele fala para João cuidar da mãe dele. Porque quem cuidava da mãe, quando o pai morria, falecia, era o primogênito.
Jesus era o primogênito da família. Eu volto a falar, para quem não sabe, né, Jesus teve irmãos, tá? Mas lá no pé da cruz, porque até naquele momento, segundo os historiadores, os irmãos de Jesus ainda não criam nele como Salvador. Aí nós temos Judas e Tiago no Novo Testamento, que são irmãos de Jesus. A carta de Judas é escrita por irmão de Jesus e a de Tiago. Mas lá no pé da cruz, só para vocês lembrarem, meu amado, que os evangelhos, as coisas que foram escritas, foi escrito a partir do ano 40, 50 ali em diante. Ou seja, já tinha um tempo, uns 10 anos mais ou menos, que Jesus morreu. Mas ali no pé da cruz, quando Jesus fala assim, olha João, cuida da minha mãe, né? Eu estou morrendo aqui. Ele estava passando o dever do mais velho, do primogênito, para José. Isso também era permitido, segundo a tradição lá. Então, José não viu, meu amado, tudo que Maria viu. Os irmãos estão entendendo? José não viu. Eu não sei o quanto de milagre que José viu, mas nesse dia aqui, ele creu. Ele creu que o fruto de Maria seria o Salvador. O Salvador. Quando ele fala aí, né, ele cita, e o anjo cita, né, Isaías 7,14, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa explicação do Deus conosco, o Emanuel, você não encontra no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 7,14. E essa explicação, quem põe é Mateus. Os irmãos entenderam? Ele está falando assim, olha, aquilo que o profeta escreveu lá como promessa, se cumpriu. Deus, a salvação está conosco. Amém? A gente cita muito Emanuel, Deus conosco. O termo Emanuel aqui não é tão importante. O importante é o significado. Deus conosco, Deus desceu para nos salvar. Jesus é a salvação. Deus é salvação. Então, quando fala Deus conosco, assim, a salvação está conosco. Os irmãos entenderam? A salvação está em nós, a salvação está no meio de nós, a salvação está conosco. E é importante a gente começar a pensar nisso, meu amado, durante essa semana. Eu espero que você leia lá os artigos que vai ser publicado, mas que você pense nesse privilégio que nós temos, do que nós comemoramos. O que nós temos para comemorar dia 25? Eu não sei como que você comemora o Natal, se você faz festa, se você junta a família, mas uma coisa, meu amado, é o porquê que você comemora o Natal. As crianças não precisam perguntar, né? Elas ficam esperando ganhar presente, né? Normal. Não tem nada de errado nisso, meu amado. Errado é quando a gente não explica para elas o porquê do Natal. Por que nós damos presente para ela? Ela foi boazinha o ano inteiro. Ah, ela foi boazinha ou não? Nós damos presente porque o maior presente foi dado para nós. Amém? Aí é meio complicado quando fala assim, você não ganhou porque você não merece. Porque nós não merecíamos, meu amado. Nem eu, nem você. Então, o certo era a gente não ganhar presente no Natal. Mas Deus não preocupou com o nosso estado pecaminoso. Ele querendo reconciliar o homem com Ele, um homem perdido, meu amado. Ele demonstra o seu amor vindo até nós e sendo o Emanuel, Deus conosco. A salvação. Deus é a salvação. Eu quero ler um pouquinho mais para frente aí, Mateus capítulo de número 2. Mateus capítulo de número 2. Eu vou ler do versículo 1 ao 6. Amém? Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, olha, nós já temos aí o lugar que ele nasceu, Belém da Judéia. O livro, a Bíblia, Mateus, não tinha uma preocupação com a historicidade como Lucas teve. Mas ele cita bastante coisas importantes, né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, aí ó, mais um fato histórico, foi nos dias do rei Herodes. E Herodes existiu, então ninguém pode negar, né?
Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Herodes, que não era judeu, né? Ele falou assim: olha, eu não fiquei sabendo de que nasceu aqui, mas aonde? Mas ele sabia da história. Ele sabia da história do Salvador. Aí ele pergunta para os estudiosos lá da época: aonde que esse Jesus tinha que nascer? Aí eles vão responder. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo Israel. Amém? Meu amado, uma coisa que todos nós sabemos é que, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Outra coisa, que não sei se você sabe, nós não estamos em 2022. Você sabia disso? Nós estamos em 2018 ou 2017. O calendário nosso que é utilizado, que nós utilizamos, é chamado gregoriano, ele tem um erro de 4, 5 anos. Aí por que é importante isso? Porque a Bíblia, o calendário gregoriano, ele foi criado, se não me engano, em 1582. Chama gregoriano porque foi o Papa Gregório XIII, que mandou ser feito. Para você ter uma ideia, o último país que aceitou esse calendário, se não me engano, foi a Turquia, se não me engano. Um país árabe. Em 1922 ou 25. Foi o último país. Nosso calendário, meu amado, tem mais ou menos 400 anos. A gente acha que ele é antigo, né? Se você não sabe, né, os japoneses não usam o nosso calendário, os árabes não usam o nosso calendário, os judeus não usam o nosso calendário. Mas esse calendário é interessante porque ele tem uma marca diferença de todos os outros. Quem sabe qual que é? Por que ele marca a história? E por que ele é aceito? Hoje ele é aceito no mundo inteiro. Como eu falei, o último país, se não me engano, que é a Turquia, foi em 1922. Por que eu estou falando? Você vai entender como que a história é importante. O calendário foi criado em 1582, mais ou menos. Um papa católico mandou ele ser criado, baseado no movimento da Terra em volta do Sol. Ele tem um erro de mais ou menos 5 anos. Mas por que esse calendário nosso é o mais importante? Porque ele tem algo que nenhum outro tem, antes e depois de Cristo. Esse calendário ele marcou a humanidade com o nascimento de Cristo, antes do que aconteceu, o que aconteceu depois. Então, meu amado, o calendário nosso, né, que a gente tem, ele tem um erro aí de 4, 5 anos, né? Eu não vou entrar muito em detalhe não, porque eles erraram lá umas continhas que eles fizeram. Então, Jesus não nasceu há 2022 anos atrás, ele nasceu há 2018 anos, ou seja, o ano que era o ano 1, na realidade, ainda era 5 anos antes de Cristo nascer. Os irmãos entenderam o raciocínio? Jesus nasceu no ano 1, depois de Cristo. Então, ele nasceu 5 anos antes, na realidade. E aonde está embasado isso? Da onde que nós tiramos isso? Da Bíblia. Isso que é tremendo. Por quê? Por causa disso que nós lemos aqui. Outra coisa, meu amado, eu vou explicar como é que, só para você entender, para mim continuar a pregação. Outra coisa importante. Por que Jesus não nasceu em dezembro? Para quem não sabe, a data 25 de dezembro foi determinada por um outro Papa, que agora eu esqueci o nome, em 500 eles começaram a comemorar em 500 e pouco depois de Cristo. Só que na época de Constantino eles já comemoravam no dia 25 de dezembro, porque isso é uma realidade, eu estou explicando para você entender. Tinha a ver com as festas pagãs de Roma. E quando Constantino se tornou Papa, o primeiro Papa lá da Igreja Católica, o que aconteceu?
foi determinado que comemorasse a partir do dia 25. E foi institucionalizado depois lá uma bula papal antes, mas já comemorava desde 1500 e pouco antes de Cristo. E por que eu estou falando isso? Jesus não nasceu dia 25, Jesus não nasceu em dezembro. Pelas contas que nós temos baseado na Bíblia, Jesus deve ter nascido entre outubro e novembro, baseado aonde? Na data em que o anjo apareceu para Maria, falando que Isabel estava grávida, quando ele falou assim, olha, sua prima já está de 6 meses. A partir dali, contando o turno do pai de João Batista. Por quê? Porque no capítulo 24 de 1 Crônicas, Davi instituiu, é um pouquinho de história, só para você entender, meu amado, por que é importante a gente comemorar o Natal, tá? Quando Davi dividiu lá os turnos dos sacerdotes, dos levitas, note, você vai olhando os turnos, vai contando, se você tiver paciência, vai contando o tempo lá, você vai descobrir que o pai de João Batista era do turno de Abias, e o turno dele começava no mês, vai dar dezembro, no mês de março, mais ou menos. Março, abril. Aí você conta, né, 6 meses, mais 6 meses que dali, depois mais 3 meses. Jesus nasceu mais ou menos por quê? Porque o calendário judeu nessa época, meu amado, ele não era igual ao nosso, que era só o sol. Ele era lunisolar. O que é um calendário lunisolar? Era contado os dias do mês pelas fases da lua. Então o mês tinha o máximo que o mês tinha era 28 dias, mais ou menos o mês de fevereiro. Porque cada fase da lua dura 7 dias, os irmãos estão entendendo? Aí o que eles faziam? Eles contavam, é por isso que a gente ouve falar na Bíblia muito de a festa da lua nova, amém? A festa disso, por quê? Porque eles contavam, eles não estavam adorando a lua, é por causa do calendário, amém? Era a festa que eles tinham que comemorar o calendário, porque o calendário deles era lunar. E associado a isso, eles contavam as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Aí o que eles faziam? Era uma matemática meio louca, esse pessoal. Então, o meio do mês deles dá junto com 2 meses nossos. Então, por exemplo, assim, março e abril, um mês dele vai dar no meio, por causa da lua. Então, pode começar em março, o mês deles, e terminar em abril. E por que eu estou falando isso? Meu amado, falou assim, irmão, você falou demais de história, falou de lua. O que tem isso a ver? Não importa, meu amado, se nós temos o dia exato que Jesus nasceu. A única coisa que eu tenho certeza é que Ele nasceu. Amém? Que Ele nasceu. Então, quando alguém for falar para você, não se pode comemorar o Natal, porque Jesus nasceu no dia 20, você fala assim, eu sei. Agora você sabe. Eu sei que Jesus deve ter nascido em outubro e novembro. Eu sei que o calendário nosso tem 5 anos de devasagem. Eu sei que ele não nasceu, ele tinha que ter nascido. Você fala tudo isso, mas você fala para eles o seguinte, mas eu sei que ele nasceu, que ele veio, porque Deus quis nos enviar o Salvador. E por que eu estou falando isso, meu amado? Não deixe o mundo tomar o lugar de Jesus Cristo no Natal. Não preocupe com a data do dia 25, preocupe com o que ela representa, não importa quem criou, mas importa o que ela faz com o mundo, meu amado. Não tem uma data maior do que essa no mundo, são 2 datas, meu amado, que o mundo está tentando apagar: Natal e a Páscoa. O mundo está tentando tirar porque é histórico, não tem como negar. Ele não nasceu dia 25 de dezembro, mas ele nasceu, ele veio. E por isso que eu li aqui o livro, meu amado, de Mateus, falando que nascido em Belém, no dia dos reis Herodes. E quando você vai ler lá o livro de Lucas, fala assim, quando José, que era de Nazaré, foi para Belém, lá fala assim que ele foi por causa do recenseamento, quando Quirino era rei da Síria. Outro fato histórico, então não tem como negar, meu amado. Eles podem fazer o que quiser, não tem como negar. É baseado nisso, no rei Herodes, no rei Quirino, né, o imperador Quirino, que fez lá o censo, que fez com que José fosse para Belém, que a gente chega a essa conclusão de que Jesus deve ter nascido entre outubro e novembro. Aí você fala assim, o que é importante isso, meu amado? O importante, meu amado, é celebrar o nascimento de Cristo. O que Jesus representa para você? O que Cristo, meu amado, veio fazer no mundo a nosso favor? É isso que a gente comemora. É isso que um cristão de verdade deve comemorar. Eu não se assuste com o que eu vou falar para você, que no outro dia eu estava conversando com o pastor Tércio, eu falei para ele concordou comigo, eu acho que concordou.
Meu amado, eu não importo com enfeite de Natal, mas se tem um enfeite de Natal que mexe comigo, é o presépio. Porque no presépio você tem tudo que a Bíblia fala. Tudo. Na Bíblia não tem árvore de Natal. Na Bíblia não tem Papai Noel. Outro dia eu vi um meme da criancinha no colo do Papai Noel, perguntando para ele assim, aonde que eu te encontro na Bíblia? Não tem. Mas você encontra na Bíblia o burro que levou Maria até Belém. Você encontra os animais que estavam naquele estábulo. Você encontra um homem e uma mulher que naquela noite a mulher deu à luz uma criança. Você encontra os pastores que foram lá ver aquela criança, porque o anjo apareceu para eles e falou assim, olha, nasceu hoje o Salvador lá na cidade de vocês, Belém. Quando eu olho para um presépio, meu coração se enche, meu amado. E eu não estou falando aqui de idolatria, de ir lá e me dobrar diante de mais, estou falando do que ela representa. E sabe o que o mundo está fazendo? O mundo está tirando isso da gente. E colocaram um homem vestido de vermelho. E colocaram um punhado de coisa. Meu amado, eu não tenho problema. Eu acho legal também todos os enfeites. Eu e a Karina, a gente vai visitar a cidade, a gente vai olhar os enfeites. Não tem problema nenhum. Mas eu estou falando que, para mim, o que mexe com o meu coração é quando eu chego diante de um presente. Eu não sei se é porque a cidade que eu vim, que é São João del Rei, lá eles têm essa cultura de fazer. Aí quando eu vejo aqueles presépios montados no centro da cidade, eu não sei se o pessoal conhece uma história de uma criança, eu acho que foi em 2014, ela foi deixada na noite de Natal num presépio em Nova York. Colocaram na manjedoura, porque era aquele presépio tamanho natural. A mulher deu à luz. Olha o significado, meu amado. Não tinha lugar para deixar, ela deixou no presépio, lá em Nova York. Essa história correu o mundo, eu acho que foi 2014 mesmo. Um bebê que nasceu no dia 25 foi colocado na manjedoura de um presépio. Que coisa mais linda, meu amado. Aí você fala assim, irmão, mas você está pregando aí uns trem meio atrapalhado, né? Meu amado, eu estou falando das coisas que simbolizam o Natal. Eu prefiro, se você não entender simbolismo, meu amado, vai ter muita coisa da Bíblia que você vai ter que tirar. Você vai ter que tirar a cobra de bronze, você vai ter que desmontar o tabernáculo do Antigo Testamento, porque tudo aquilo ali era simbolismo. Os anjos que Deus mandou desenhar nas cortinas, foi Deus que mandou. As flores que Deus mandou desenhar lá, os botões de flor de amêndoa, se eu não me engano, nos castiçais, aquilo tudo tem um simbolismo. Aí você vai para o templo, tudo simbolismo, apontando para quem? Cristo, o Senhor, o Salvador. O importante, meu amado, não é usar como amuleto, não é usar para idolatrar, mas o que aquilo te representa. Meu amado, você vê uma Bíblia aberta, significa que Deus está falando com você. Tem um simbolismo por trás. O que a gente não pode deixar é o mundo tomar o lugar disso. O mundo está tirando a cruz, meu amado. O mundo está tirando a cruz, porque a cruz remete a Cristo. Aponta para a salvação. Por isso que eu comecei falando que há um tempo atrás a gente se pregou-se aí na igreja que não se devia comemorar o Natal. E eu entrei nessa. Eu estou falando que eu entrei nessa. Até um certo tempo, bastante tempo atrás, graças a Deus, Jesus me libertou. Eu falava que não se devia comemorar, porque me ensinaram errado. Até que a gente começa a falar assim, não. O inimigo é que está por trás disso. Porque quando se apaga, meu amado, a gente... Olha o que o anjo falou para José. Porque ele é salvação. Porque ele vai salvar o povo dele dos pecados deles. O que a gente precisa, meu amado, é resgatar o que o Natal representa. É resgatar aquilo que Deus anunciou através do anjo para Maria. Leia, por favor. Leia, meu amado, o capítulo 1 de Mateus. Leia o capítulo 1 e 2 de Lucas. Essa semana medite sobre o Natal. Quando você estiver com a sua família lá, trocando ou não presente, comendo ou não comendo uma comida boa, não importa. Lembre o que ele significa de fato para nós. O Salvador veio. E o mais importante, nós como igreja, ele vai voltar. Eu gostei muito que eles iam cantar só duas músicas, no terceiro foi Isaías 9. Você prestou atenção na letra? Fala Isaías 9 e depois fala de Apocalipse.
Porque isso é Natal. Natal não é só o nascimento. Para nós, como igreja, não é só o nascimento. Ele já veio. Ele cresceu e morreu numa cruz. Natal para nós não é falar só do primeiro advento. A palavra advento significa vinda. Aquilo que foi enviado. A palavra advento significa isso. Não é só falar do primeiro advento. Aí a gente fica olhando aquela imagem do menininho pequenininho e fala assim, ah, que bonitinho. Não, ele cresceu. E a Bíblia fala que não havia formosura nenhuma nele. Mas a Bíblia fala também nesse mesmo versículo que pela pisadura dele nós fomos sarados. Nós fomos sarados e ele teve que ser esmagado, moído, para que nós tivéssemos essa salvação que o anjo anunciou para José. Nós precisamos, meu amado, usar o Natal, não só para falar do nascimento, mas para falar da volta de Jesus. Acredite, meu amado, está perto. Acredite nisso. Na hora que o pessoal do louvor estava cantando, que a noiva vai se encontrar com ele, isso é Natal. Porque quem falou isso foi ele. Os profetas, meu amado, 700 anos, 500 anos antes tem profecia. Eu acho que a mais antiga é 700 anos, depois vai diminuindo, né? 500, 400 anos, 400 não. Até 500 mais ou menos, as profecias falando, ele vai vir. Por isso que Mateus escreveu para os judeus, falando assim, ele veio. Tudo aquilo que estava prometido para se cumprir o que estava na palavra, se cumpriu nele. Nós, como igreja, deve anunciar a partir daí, ele veio. E qual que é a palavra agora? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele falou que vinha, veio. Ele falou que ia morrer numa cruz, que ia ser judiado, que os gentios iriam matá-lo, morreu. Mas ele falou que depois do terceiro dia ele ia o quê? Se levantar. E quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, meu amado, final do capítulo 24 de Lucas, o final do Evangelho de Lucas, o capítulo 1 ali de Atos, ele fala, os anjos falam assim, por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. João fala assim, escrevendo, fala assim, olha, João anotando lá, transcrevendo o que Jesus falou assim, Jesus fala assim, importa que eu vá, porque se eu não for, não virá o Consolador, mas se eu for, vou preparar para vocês o quê? Lugar, mas eu vou voltar. Jesus fala que vai voltar. Natal, meu amado, não é só o nascimento. Natal não é só o nascimento. Natal também é um momento de anunciar o porquê que ele veio. Ele veio para morrer. Aquela criança naquela manjedoura, que é um rei que não nasceu no palácio, já tinha um destino determinado, a morte na cruz. Ele é a salvação. João capítulo de número 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um pouquinho mais para frente, junto com os discípulos, João Batista fala de novo, eis o Cordeiro de Deus. Aí os discípulos de João levantam e passam a seguir a Jesus. O dia, meu amado, naquela noite quando o anjo escolheu os pastores para anunciar, não foi por acaso. Não foi por acaso. Pastor, meu amado, capítulo 2 de Lucas, para os judeus, era a pior das profissões que tinha, era ralé. Era considerado pessoas incultas, pessoas que não conheciam a palavra de Deus, ou não estudavam, analfabetas, eram os pastores. É interessante que o anjo não foi nos palácios, que o anjo que anunciou que Maria ia ficar grávida, anunciou para Maria, que apareceu para José e falou que era para ele receber Maria, porque o filho dele seria o Salvador, que naquela noite apareceu para os pastores no campo, não escolheu os poderosos, os conhecedores, os doutores da lei, escolheu os mais humildes.
Porque Deus não procura soberbos. Deus procura pessoas que se humilham diante dEle, que reconhecem que a mensagem é verdadeira e fiel. O mundo hoje está cheio de intelectual, meu amado. Teólogos intelectuais. Pessoas que querem reescrever a Bíblia, que querem desmentir o que a Bíblia fala. Mas ela é incontestável. A Bíblia é incontestável pela própria história. Por aquilo que ela mesmo fala. Quando João fala assim que, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, era justamente o que Mateus escreveu, Emanuel. Deus está conosco. A salvação está conosco. Que nós, meu amado, como igreja, possamos, quando cristãos de verdade, possamos nessa semana, hoje é o primeiro dia da semana do Natal, domingo que vem será 25, já começa outra semana, mas aí já é o Natal em si. Que cada dia dessa semana você tire um tempinho para ler esses capítulos, meu irmão. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, Mateus capítulo 1, Mateus capítulo de número 2. Que você medite sobre o que, João capítulo 1, o que Jesus veio fazer para nós. Natal nós celebramos, meu amado, o primeiro advento de Jesus, o Salvador. E apontamos para a volta daquele que há de vir. Quando você cantar de novo com a igreja aqui, né, Isaías 9, você está cantando isso. Um menino se nasceu, um filho se nos deu, mas ele vai ser o rei que vai voltar. A música fala disso. Vamos cantar, os músicos? Pode vir os músicos. Nós preparamos uma... não sei se é uma surpresa, porque a música é antiga. Mas eu gostaria que você cantasse com a gente, conosco. Eu gostaria de concluir, meu amado, enquanto eles arrumam aqui, lendo João capítulo 1. Versículo 1 ao 4 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. O verdadeiro significado do Natal é a comemoração do nascimento de Jesus, o Verbo que se fez carne, a luz de um mundo em trevas, com a expectativa da segunda vinda de Cristo, como Messias e Rei glorificado. Quem conhece essa música? É difícil não conhecer, né? Mas que você cante ela hoje como um encerramento dessa mensagem. Que o menino nasceu para morrer. Um rei que se fez carne para salvar os seus súditos, aqueles que o amam. Tem muita música bonita, meu amado, falando do nascimento de Cristo. Tem muita música bonita. Sinta-se à vontade de ficar sentado ou em pé, porque a noite de Natal é a noite de cantarmos que ela é uma noite feliz. Amém? Aleluia.
Para nos salvar. Você pode nesse momento agradecer que uma data que nós não sabemos, mas que comemoramos no dia 25, Deus proveu ao homem tamanha salvação. Um Deus criador com todo o poder e glória se tornou humano, um pequeno bebê inofensivo, protegido por um pai e uma mãe escolhida por Deus. Naquela noite Deus anunciou aos pastores, porque Ele poderia ter falado ao palácio, poderia ter falado aos homens sábios daquela época, mas Deus escolheu os humildes, aqueles que se dispõem a crer, que se dispõem a fazer a vontade de Deus. E assim como José recebeu Maria, os pastores foram até aquele estábulo para ver o Salvador. Que você possa, meu amado, durante essa semana meditar no que foi falado, naquilo que a Bíblia fala sobre o nascimento de Cristo, e que no dia 25 você tenha de fato motivos para comemorar, para declarar que nasceu o Salvador, aquele que Deus havia prometido. A última estrofe, para terminarmos. Noite feliz, noite feliz, eis no ar, vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Amém? A gente vai ter uma apresentação das crianças agora. Que o Senhor continue falando no seu coração, amém? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, veio trazer salvação, é a luz na escuridão. Abre o seu coração, sinta a paz entrar.
É Natal, amém? Que a gente possa cantar aleluia com as crianças, amém? Tem aviso? Não? Amém, meus irmãos? Vamos terminar o culto nessa noite. Fique de pé no seu lugar. Que você tenha bons motivos para comemorar o Natal, amém? Você tem? Ele nasceu, morreu, ressuscitou e vai voltar. Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por essa noite que estivemos aqui ouvindo um pouquinho da Tua palavra, aprendendo um pouco. Mas eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha continuar ministrando na vida de cada um, de cada família que está aqui e aqueles que estão em casa ouvindo, assistindo, Senhor, esse culto dessa noite. Que nós possamos ter o verdadeiro sentido, Senhor, do Natal, independente da data, Senhor, do momento, Senhor, daquilo que nós podemos ou não fazer na noite, Senhor, do dia 24 para 25. Mas que nós nunca venhamos a esquecer que um dia Jesus nasceu, o Salvador veio a este mundo para nos levar de volta para casa, para junto do Senhor. E nós esperamos que isso venha se concretizar em breve, Senhor. Que Jesus retorne como o Rei da Glória, para que consuma definitivamente a redenção que está em processo, Senhor, e estamos chegando no final. Que nós, Senhor, durante essa semana, Pai, possamos meditar em cada texto, Senhor, que fala do nascimento de Cristo. E possamos, Senhor, manter acesa a chama, Senhor, da nossa esperança da volta de Cristo, para que não venhamos, Senhor, a perder, Senhor, por não vigiar, por não estar na expectativa da volta do Senhor. Pai, que o Senhor venha ministrar nas famílias, mais do que comida, Senhor, mais do que presente, mais do que os enfeites, Senhor, que falam de tantas as coisas, mas às vezes não falam do Senhor. Que nós possamos, Senhor, celebrar realmente o Natal como igreja, como a igreja que vai ser arrebatada em breve, exaltando o Teu nome, glorificando o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a esperar como noiva, como cantamos nessa noite, uma noiva que está se preparando para encontrar com o noivo, porque Ele vem e nós aguardamos. Olha, Senhor, para a nossa nação, olha para o Brasil, Senhor, nós estamos aí em tempo, Senhor, de definições. Nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas, Senhor, para fazer nessa nação, e nós te pedimos que o Senhor não venha reter as bênçãos do Brasil, que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, e que o Senhor possa levantar homens justos, Pai, e tementes a Ti para nos governar, que eles tenham temor do Senhor, Pai, que eles possam tremer e temer, Senhor, diante de Ti, e que possam, Senhor, se dobrar um dia, quem sabe, para poder reverenciar a Ti como o único governador das nações. Senhor, que o Senhor derrame, Pai, de sabedoria sobre aqueles que vão assumir a nossa nação, que nós possamos ter dias, Senhor, de alegria e de paz, independente do que venha pela frente, que a Tua igreja, Senhor, continue firme, esperando no Senhor e vivendo as promessas, Senhor, do reino de justiça que virá em breve. Olha, Senhor, para aqueles que têm necessidades, olha, Senhor, para aqueles que nessa noite precisam de cura, de restauração, que o Teu Espírito Santo possa tocar de uma forma especial, curando, Pai, quebrando, Senhor, cadeias da mente, trazendo refrigério para a alma, que o Senhor possa ministrar cura, Senhor, naqueles que necessitam, que o Senhor possa derramar da Tua unção, em o nome de Cristo Jesus, Senhor. Olha para essa cidade de Bela Vista, por cada família que está aqui representada, por aqueles, Senhor, que administram, Senhor, essa cidade, que o Senhor possa dar, Senhor, paz, Senhor, prosperidade, Senhor, para essa cidade, Senhor, aqueles que administram, aqueles, Senhor, que lecionam, Pai, sobre as crianças. Olha para os jovens, as crianças, Senhor, da nossa igreja e também, Senhor, da cidade de São Sebastião da Bela Vista. Que possamos, Senhor, conquistá-las para Ti, Senhor, para que elas possam conhecer o Teu amor e se entregar a Ti.
Abençoa cada família, Pai, nós te pedimos, cada pessoa que está assistindo essa live, Pai, e que possam, Senhor, sentir, Senhor, a tua unção sendo derramada sobre a vida delas. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça bendita que há em Cristo Jesus, as doces consolações e a comunhão no Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Toda igreja diga amém. Cumprimente seu irmão e vamos na paz do Senhor. Amém?